Bom dia, irmãos. Que a paz do Senhor esteja com todos. Irmãos, hoje nós vamos continuar dando sequência às nossas aulas, tá bom? A gente está trabalhando o módulo Vida Cristã e eu tenho certeza que, mais uma vez, Deus vai falar muito comigo e com você, tá bom? Vamos orar então, vamos agradecer ao Senhor. Pai, obrigada, Deus, pela tua graça, obrigada pelo dia de hoje, por todos os cuidados que o Senhor tem tido conosco, Deus, nos tem guardado, nos tem sustentado. Queremos pedir por aquelas pessoas que estão doentes, que o Senhor possa trazer a cura, meu Pai, restabeleça a saúde delas, em nome de Jesus, Senhor. Cuida também dos nossos governantes, que eles possam administrar todas essas coisas com sabedoria. Nos cubra com tua graça e com tua proteção. Fala conosco mais uma vez esta manhã. É o que nós lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos então continuar. Hoje nós vamos falar algumas coisas muito interessantes que muitas vezes nós nos esquecemos na nossa vida cristã, tá bom? Que vai ser nosso a questão da glorificação de Deus em nossas vidas, tá bom? Então, olha só, como glorificar a Deus? Glorificar a Deus é a coisa mais sublime que podemos fazer na face da terra. É o resultado final de uma vida em que há maturidade espiritual. Então, olha só que interessante, irmãos. Quando nós vamos aprendendo as coisas do Senhor, quando nós vamos aprendendo tudo aquilo que o Senhor quer que nós venhamos a aprender e que nós precisamos aprender para o nosso crescimento espiritual, uma coisa que vai se destacar muito na nossa vida é que tudo o que nós venhamos a fazer e queremos fazer em nossa vida vai ser glorificar ao Senhor através das nossas atitudes. Devemos focalizar e concentrar nossa vida em Deus até que nos vejamos tomados por sua majestade e glória. Ele nos criou e por isso devemos exaltar sua glória. Ele nos deu vida, existência e tudo o que necessitamos. Então, olha só, irmãos. Ele nos deu vida, existência e tudo o que nós necessitamos. Tudo aquilo que eu e você precisamos nas nossas vidas, o Senhor nos proporciona. E aí a gente para pensar sobre algumas coisas, né, que o mundo muitas vezes nos impõe. Ele nos impõe que tenhamos a tecnologia atualizadíssima, né, tenhamos conquistas para que o mundo nos diga que eu e você somos pessoas que estamos à frente de todas as coisas e que somos pessoas bem-sucedidas. Mas a Bíblia não fala realmente isso. A Bíblia nos diz que tudo aquilo que eu e você precisamos, o Senhor Ele nos dá diariamente. Mas então, como eu e você devemos glorificar a Deus? Olha só, nós vamos ver algumas questões aqui que muitas vezes passa desapercebido nas nossas vidas. Glorificando através da salvação. Receber a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Não podemos começar a glorificar a Deus até que venhamos a Cristo. Enquanto não o fizermos, não teremos reconhecido a Deus. Então, o que esse texto está querendo dizer para mim e para você? Que enquanto nós não aceitamos de fato e de verdade Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós não conseguiremos glorificar a Deus com excelência. Olha só o que o texto de Filipenses 2, de 9 a 11, está nos falando. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Olha como a questão de levarmos a palavra do Senhor a outras pessoas que não o conhecem é muito importante na nossa vida cristã. Você tem levado pessoas a Cristo?
Você tem levado a palavra da salvação para aqueles que não o conhecem? Que eu e você possamos refletir sobre isso, porque se não estamos fazendo isso, nós não estamos glorificando ao Senhor. Olha só uma outra questão aqui. Novo alvo. Devemos glorificar a Deus como alvo supremo em nossas vidas. Olha só o que 1 Coríntios 10:31 nos fala. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Nós precisamos ter o alvo nas nossas vidas. Nós temos alvo para todas as coisas, né, irmãos? Para o nosso crescimento no trabalho, para o nosso crescimento familiar, para o nosso crescimento espiritual. Mas aqui nós estamos falando como um alvo supremo. O que significa isso? Um alvo que está acima de qualquer outro alvo, não é? Que é glorificar o Senhor. Aqui está falando, ó, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa. Então, tudo aquilo que eu e você viermos a fazer, que nós possamos fazer com o intuito de glorificar a Deus. Então, o que isso significa? Que tudo que eu vier a fazer, eu preciso fazer com excelência, porque é ali que eu estou colocando todo o meu desejo e vontade de glorificar a Deus. Então, que eu não venha fazer as coisas de qualquer jeito, mas que eu possa fazer as coisas em minha vida com excelência. Precisamos ter cuidado em não roubar a glória de Deus, também quando Ele nos dá a oportunidade de trabalharmos em sua obra. Tudo que viermos a fazer, precisamos fazê-lo com alegria. Devemos colocar o Senhor acima de tudo em nossas vidas. Dinheiro, fama, honra, sucesso, amigos e até quando ensinamos ou quando nós pregamos. Então, olha só que interessante, precisamos ter cuidado de não roubar a glória de Deus. O que isso significa? Que muitas vezes eu e você fazemos coisas em nossas vidas e achamos que nós somos muito bons. Eu faço isso porque eu estudei, eu faço isso porque eu me dediquei muito, eu dediquei o meu tempo. Só que nós não podemos esquecer que todas as coisas que nós precisamos para as nossas vidas é o Senhor que nos proporciona. Ele nos proporciona o tempo, Ele nos proporciona nossos dons e talentos, não é? Ele nos proporciona oportunidades, irmãos. Então, é muito bom quando nós paramos para pensar sobre isso. Talvez a gente pensando dessa forma, nós vamos mudar os valores das coisas. Nós vamos entender que tudo aquilo que somos hoje, como pessoas, na nossa vida secular, nós somos porque foi o Senhor, sim, que abriu as portas para nós e nos deu as oportunidades que temos. Então, talvez isso faça com que eu e você pare para pensar sobre algumas coisas nas nossas vidas. É bom nós refletirmos sobre tudo aquilo que estamos fazendo. É bom nós pararmos e olharmos para os céus e sabermos que nós temos um Deus que cuida de nós em todos os sentidos, não é verdade? Preferir a Deus sobre todas as coisas nos fará pagar um preço alto. Olha só que interessante. Vamos pagar um preço alto. Esse preço, às vezes, é muito difícil, que é a questão da obediência. Olha só o que o texto nos fala. Será que nos dias de hoje nos entristecemos quando o nome de Deus é difamado? Com tantas coisas que vemos nas redes sociais, inclusive falando de Deus, como tem sido o nosso posicionamento como cristãos? Não conseguimos mais viver sem as redes sociais, não é? Não conseguimos mais viver sem ter essa interação com as pessoas através das redes sociais. Só que as redes sociais, elas são uma bênção, sim, mas nós também temos que tomar muito cuidado, porque as redes sociais às vezes podem nos trazer posicionamentos e que não são posicionamentos que agradam ao Senhor. E muitas vezes nós tomamos partidos e não refletimos sobre aquilo que nós estamos colocando. Então nós temos que tomar bastante cuidado, irmãos. Será que quando a gente ouve alguma coisa numa rede social falando sobre Deus, nós paramos para pensar sobre aquilo que está sendo falado de uma forma errada,
ou nós paramos para pensar e acabamos concordando com aquilo que está sendo falado? Eu acho que nós temos que tomar bastante cuidado. Infelizmente, a gente olha nas redes sociais e nós conseguimos ver que muitos cristãos estão equivocados em seus pensamentos. Muitos cristãos estão jogando frases nas redes sociais que não são nem bíblicas. A gente já falou um pouquinho sobre isso na outra aula, não é? A Bíblia, ela não tem que ser interpretada por nós, a Bíblia tem que ser estudada, não é? Tudo aquilo que o Senhor queria que nós aprendêssemos e quer que nós venhamos a aprender todos os dias está lá nas Escrituras, né? Mas o que está acontecendo é que muitas pessoas, inclusive cristãos, é com muita tristeza que eu falo isso, que têm feito suas próprias interpretações bíblicas e jogado isso na internet. E isso tem feito com que muitas pessoas que não são cristãs, que não têm o esclarecimento espiritual sobre as Escrituras, acabem concordando com aquilo. Então a gente tem que tomar bastante cuidado, não é? Outro aspecto que devemos pensar com relação a dar toda a glória ao Senhor inclui estar contente e ser sobrepujado pelos outros em dons e honras. Temos como alvo a glória de Deus quando voluntariamente nos colocamos em posição secundária e vemos outra pessoa sendo honrada ou exaltada, a fim de que Deus receba a glória. Irmãos, vamos ver o que Filipenses 1:21 fala. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Então isso aqui é o apóstolo Paulo falando aos filipenses. Olha só, eu parei para ler e refletir sobre algumas coisas. Nós estamos falando aqui do apóstolo Paulo, né, irmãos? Que levou muitas pessoas até a presença de Jesus, não é? Ele levou a palavra do Senhor a muitas pessoas. Mas ele também, a palavra de Deus fala que ele ficou muitas vezes preso, né, encarcerado e apanhou muito. Só que enquanto ele estava ali preso, encarcerado, ele fez discípulos. E os discípulos estavam levando a palavra do Senhor, mas ele estava ali preso, não é? Mas aquelas pessoas em que ele treinou para levar a palavra do Senhor estavam fazendo esse trabalho. Então é essa a questão. Muitas vezes nós treinamos pessoas, né? Nós ensinamos pessoas, nós fazemos discípulos. E às vezes o nosso discípulo, ele está extremamente alegre fazendo o trabalho dele de levar pessoas a Cristo, de destemidamente levar a palavra do Senhor, não é? Então aqui o que esse texto está falando? Que nós devemos ter cuidado, para não ficar com aquela pontinha de ciúmes e muitas vezes aquela pontinha de inveja. Não é? Então, o apóstolo Paulo aqui, ele está falando, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Então, as pessoas que nós, de alguma forma, influenciamos a levar a palavra, nós temos que estar muito felizes, porque elas estão fazendo aquilo a que foram chamadas. E se de repente eu e você não estamos, nós precisamos rever. O que está acontecendo com a gente? Não é? Lembra que nós falamos na primeira aula que nós devemos ter aquele amor pelas coisas do Senhor e que aquilo não pode acabar nunca. Muitas vezes nós precisamos rever os nossos conceitos, não é? Às vezes nós achamos que não temos mais tempo, estamos ficando velhos, não é? As coisas não acontecem mais como antigamente. Isso não é verdade, viu, irmãos? Porque a palavra do Senhor é viva e ela sempre irá trazer vida para as pessoas que estão mortas em Cristo. Então isso nós temos que parar para pensar um pouquinho. O termômetro de nossa vida cristã mostrará se nos importamos com a glória de Cristo ou com nossa própria glória. É aquilo que eu acabei de falar. Nós temos um termômetro e nós temos que prestar atenção nesse termômetro. Que temperatura que ele está, não é? Se esse termômetro está voltado para a glória de Cristo ou se ele está voltado para a nossa própria glória. Então nós temos que estar sempre nos avaliando para ver como é que está a nossa vida cristã, como é que está o nosso crescimento cristão e como está a nossa forma, está sendo feita a nossa forma de glorificar o Senhor. Outra forma de glorificarmos a Deus é confessando os nossos pecados. Mas nós vamos ver essa questão de confessar o pecado de uma forma diferente. Olha só,
Outra forma de dar glórias a Deus é pela confissão de nossos pecados. Talvez você nunca tenha pensado nisto, mas quando confessamos os nossos pecados, estamos glorificando a Deus. Quando procuramos nos esquivar da responsabilidade absoluta de nossos atos, estamos acusando a Deus de não nos ajudar em nossas fraquezas. Estamos dizendo que somos incapazes e Deus nos deixou em apuros. Deus não age com injustiça. Então, olha só, irmãos, todos nós sabemos os nossos pecados. Todos nós sabemos que precisamos, sim, confessar os nossos pecados diante de Deus, para inclusive termos força para conseguirmos deixar esses pecados. Mas, às vezes a gente tem aquele pecadinho quentinho lá dentro do nosso coração, que a gente acha que não atrapalha a nossa vida, não é? E quando às vezes as coisas apertam, nós achamos que o Senhor não está nos ajudando em resolver esse pecado, não é? Sabe por quê, irmãos? Porque nós não estamos confessando isso diante do Pai, não é? Nós estamos, quando nós vimos o texto aqui falando, quando nós não confessamos os nossos pecados, sejam eles quais forem, nós estamos falando que o Senhor nos deixou em apuro. Nós estamos falando que nós estamos sozinhos para resolver as nossas questões de pecado. E isso não é verdade, porque o Senhor está sempre presente para nos ajudar. Aí, o que acontece? Muitas vezes a soberba toma conta de nós, não é? Muitas vezes a arrogância toma conta de nós e nós não conseguimos identificar que estamos pecando, porque temos sentimentos que estão nos impedindo de realmente nós confessarmos os nossos pecados. Vamos ver o que Gênesis 3,12 está nos dizendo. Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Olha só o que Adão fez. Adão sabia que pecou. E ele disse que foi a mulher que Deus deu para ele que fez com que ele pecasse. Se nós pegarmos e transportarmos isso para as nossas vidas, muitas vezes nós pensamos assim: ah, Deus, eu estou pecando por causa disso, eu estou pecando por causa daquilo, o Senhor não me ajuda. Mas nós vimos aqui no texto, Deus não age com injustiça. Então nós temos que tomar uma posição, irmãos, com relação aos nossos pecados. Se de fato e de verdade nós queremos glorificar ao Senhor como Ele merece, eu e você precisamos pedir perdão pelos nossos pecados. Nós temos que dobrar os nossos joelhos, limpar o nosso coração e pedir ajuda ao Senhor para nos ajudar a, muitas vezes, nos ver livre de alguns pecados que são tão difíceis de ser confessados. Confessar significa arrepender-se e concordar com Deus que o pecado é culpa nossa. Então, se eu peco, eu não peco por culpa do Senhor. Eu peco porque eu quis pecar. Então, eu tenho que tomar toda essa responsabilidade do pecado sobre mim. Eu tenho que confessar ao Senhor: pequei, errei e preciso da sua ajuda, Senhor, para não pecar mais. Então, isto sim vai glorificar a Deus. Quando eu me torno humilde na presença do Senhor, irmãos, e confesso os meus pecados, o Senhor se sente tremendamente glorificado pela minha pessoa. Glorifique-o através da fé. Todos nós temos fé, todos nós acreditamos em Jesus, acreditamos no Senhor. Mas olha que ponto de vista bacana que o livro trouxe para a gente. A palavra aqui será confiança. Quando tudo está bem, estamos felizes e nos sentimos seguros e protegidos. Mas quando passamos por um momento difícil, nos desmoronamos e achamos que Deus não está vendo o que estamos passando. Precisamos descansar em Deus e acreditar que tudo está sob o seu controle e vontade. Quando tudo está bem, a gente está super feliz, glorificando ao Senhor, cantando hinos, orando o tempo todo, lendo a palavra. Mas quando as coisas ficam difíceis, quando tem aqueles dias em minha vida e em sua vida que são
de tristeza. O que acontece com a gente? A gente passa a ler menos a palavra, a gente fica meio desanimado, não é? Ora menos. Muitas vezes a gente fica recluso, não querendo conversar muito sobre o assunto, não é? A gente esquece, irmãos, que Deus tem o controle, sim, sobre todas as coisas. Nós vivemos esse momento tão difícil, não é? Que essa doença se espalhou pelo mundo. Estamos vendo pessoas ao nosso redor ficando doentes, pessoas que conhecemos estão morrendo, mas nós não devemos desanimar, irmãos, e saber que o Senhor ainda e sempre estará no controle de todas as coisas. Devemos orar, devemos confiar em Deus e acreditar que todo o poder supremo está sobre Ele. Olha só o que diz Daniel 3,17. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó Rei. Então nós vemos aqui que Sadraque, Mesaque e Abednego, eles confiavam completamente na segurança do Senhor, não é? Eles entraram na fornalha, sabendo que o Senhor seria com eles. Se eles morressem, o Senhor estaria com eles. Se eles vivessem, o Senhor estaria com eles também para a sua glória. Então, isso é fé, irmãos. Não importa o que nós passarmos. Nós acreditamos e confiamos, sim, na presença do Senhor, que é viva e real na nossa vida. Olha só, como é que nós vamos glorificar ao Senhor também? Quando nós frutificamos. Então, aqui está falando no tempo certo, não é? Olha só que legal. João 15:8 fala assim, ó, nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Nós só damos fruto, irmãos, quando nós levamos a palavra do Senhor. Nós iremos dar frutos quando nós vermos pessoas conhecidas ao nosso redor serem salvas por Jesus Cristo e transformadas por Ele. Isso sim é dar fruto. Muito fruto. Quando temos uma vida em que Deus se manifesta plenamente, o mundo pode ver os resultados. Então, olha só, a minha vida, ela é santificada através da presença de Jesus. E eu vou levar a palavra que vai trazer graça, que vai trazer arrependimento para as pessoas, e as pessoas serão salvas por Jesus Cristo. Isto sim é dar fruto. Nós devemos estar destemidos, ter coragem. Tudo bem que agora nós estamos um pouco mais confinados, mas as redes sociais estão aí, irmãos. Olha a bênção. Agora é a hora da bênção das redes sociais, de nós podermos falar aos nossos amigos, aos nossos parentes, o quanto Jesus é amoroso, que Ele salva sim, e que Ele traz a vida eterna àquele que crê e o confessa. Olha só, aqui também está falando com L maiúsculo. O que será que é esse L? Podemos glorificar a Deus louvando intensamente. Um grande erro que acontece muitas vezes em nossas vidas é nós acharmos que louvar ao Senhor é só cantar. Cantar é uma pequena parte do louvor que nós podemos dar ao Senhor Jesus Cristo. Olha só, seja cantando, seja falando de suas maravilhas, seja dando-lhe crédito por todas as coisas. Ganhamos uma vitória em nossas vidas, mas não usamos a coroa, a oferecemos ao Senhor que nos deu a vitória. Então, olha só, quando nós cantamos, quando nós falamos de suas maravilhas, quando nós damos ao Senhor crédito sobre todas as coisas, não é? Nós recebemos um presente, vamos se dizer assim, porque nós estamos trabalhando com o Senhor com alegria, não é? Mas nós oferecemos a coroa ao Senhor que nos deu a vitória, porque toda honra e toda glória pertence somente ao Senhor. Não é? Nós devemos fazer a nossa parte, como servos fiéis que nós somos, em levar a palavra do Senhor. Desta maneira, nós também podemos glorificar a Deus quando sofremos por amor de Cristo. Também glorificamos a Deus quando ficamos perante o mundo, dizendo a verdade e com ousadia e coragem, confrontando o sistema do mundo,
vindo a sofrer por causa disso. Olha só, a palavra de Deus fala que o mundo pertence ao maligno. Então, o maligno não quer que a palavra do Senhor seja propagada, mas ela é propagada sim, porque o Senhor é Senhor e soberano sobre todas as coisas, não é? E muitas vezes nós sofremos em levar a palavra de Cristo. Muitas vezes nós somos humilhados, muitas vezes nós somos julgados, não é? Muitas vezes nós somos desprezados, somos colocados de lado. Mas nós temos que fazer a nossa parte, irmãos, de levar a palavra do Senhor. Louvado seja Deus que vivemos num país em que não somos perseguidos, não é? Nós sabemos de tantos irmãos nossos que são perseguidos por acreditarem em Jesus, não é? Então isso deve nos estimular sim em contribuir para esses irmãos, em orar por esses irmãos, e isso nos faz fortes para não desistirmos e levarmos a palavra do Senhor. Contente por sua escolha. Olha só, se nos mostrarmos descontentes ou insatisfeitos, nossa verdadeira reclamação será contra a sabedoria de Deus. Então foi aquilo que eu falei, nós temos que fazer as coisas contentes. Nós não podemos fazer as coisas reclamando, nós temos que fazer por alegria. Isso não pode ser um peso nas nossas vidas. Nós trabalharmos para o Senhor é um privilégio, irmãos, é um privilégio muito grande, não é? Olha só, aqui o que está falando. Um cristão descontente, seja qual for a razão, é uma péssima propaganda para a soberania de Deus, não é? Então, se eu vou fazer, seja o que for para o Senhor, e eu vou triste, qual é o testemunho que eu estarei dando, né, para aquele que está me vendo? Né, que fazer as coisas para o Senhor é um peso, não é? Que o Senhor não se agrada daquilo, que eu estou fazendo as coisas mesmo sem gostar, que eu estou sendo obrigada a fazer as coisas para o Senhor. Isso não é verdade, irmãos, né? O Senhor nos dá essa grande oportunidade de podermos trabalhar na sua obra, né? O Senhor nos dá a oportunidade de levarmos a palavra da salvação àqueles que não conhecem. Então isso tem que sair do nosso coração com uma extrema alegria, não é? Olha só o que diz Salmos 16, 5. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu sustentas a minha sorte. Então olha só, o Senhor me sustenta em todo o tempo. Então se eu estou sendo sustentada pelo Senhor, eu não tenho que temer nada. Eu tenho que somente fazer a minha parte, porque a parte dele, ele está fazendo o tempo todo, não é? Olha só uma outra forma de nós glorificarmos a Deus. Através da oração. Como é maravilhoso saber que existe um Deus que está disposto a suprir todas as minhas necessidades. Olha só, irmãos, a gente já falou lá na primeira aula com relação à oração. A oração, ela precisa fazer parte da vida do crente, não é? O cristão, ele precisa sentir alegria quando ele se coloca na presença do Senhor em oração. Nós estamos estreitando os nossos relacionamentos com o Senhor, não é? Nós estamos ali orando e sabemos que o Senhor está lá, ouvindo a nossa oração. E aqui o texto está falando, ele quer suprir todas as nossas necessidades. Infelizmente, é muito triste saber que existem cristãos que não gostam de orar. Mas a palavra do Senhor fala que nós devemos orar o tempo todo, que nós devemos clamar ao Senhor o tempo todo. Isso significa submissão. Nos submetemos à presença soberana do Senhor. Falando para o Senhor, Senhor, não somos nada. E dependemos totalmente das suas ações sobre as nossas vidas. Olha só o que diz João 14, 13. E tudo quanto pedirmes em meu nome, eu o farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Então só, e tudo quanto pedirdes. Então tudo o que nós viermos a pedir, o Senhor vai tratar conosco. O Senhor vai cuidar da nossa vida. Deus revela a sua glória respondendo às nossas orações. Então, olha só, o Senhor não é um Deus que não se preocupa conosco. Quando nós oramos, nós clamamos ao Senhor sobre alguma coisa, Ele vai mostrar a sua glória na minha vida e na sua quando Ele responde às nossas orações.
não é? E quando ele não responde, irmão Sandra? Quando ele não responde às nossas orações, ele está tratando muitas vezes alguma coisa que dentro de mim e de você precisa ser tratado, antes que a nossa oração seja concedida. Então nós também temos que pensar sobre isso. E existe uma questão também, irmãos. O nosso tempo não é o mesmo do Senhor, não é? Muitas vezes nós queremos coisas resolvidas rápidas, mas o Senhor está vendo que nós precisamos crescer para que nós venhamos a conseguir aquilo que estamos pedindo. Então nós temos que parar para pensar sobre algumas coisas. Nós não podemos ser aquelas crianças mimadas que batem o pé e querem as coisas na mesma hora. Não é assim que funciona com Deus. O Senhor, ele quer nos tratar espiritualmente. Ele quer nos ver parar de beber o leite e comer comida sólida, como nós já vimos algumas aulas atrás, não é? Então nós também temos que parar e refletir sobre como está o nosso crescimento espiritual. Olha só, aqui o texto está falando, proclame. Deus deseja se comunicar com os homens, e como ele se comunica? Através da Bíblia. Lá na nossa primeira lição, nós falamos muito sobre a Bíblia, como tudo é muito importante com relação à Escritura, não é? Tudo o que o Senhor revelou e quer que eu e você conheça está nas Escrituras. Então nós temos que estudar, não é? Nós não podemos ficar achando, nós temos que estudar a palavra do Senhor. Quando proclamamos a palavra de Deus, os outros ouvem a voz de Deus. Nossas próprias opiniões não expressam a glória de Deus, mas quando proclamamos a sua palavra, isto traz glória a Ele. Olha só que interessante aqui, irmãos. Quando nós levamos a palavra do Senhor, as pessoas ouvem a voz do Senhor. Ela não está ouvindo a minha, nem a sua. Ela está ouvindo a voz do Senhor. É essa voz que desperta a pessoa, é essa voz que vai transformar, é essa voz, através da verdade, através da aceitação pela fé, que vai trazer vida eterna às pessoas. Eu acho que é isso muito importante, eu e você precisamos pensar. Olha só, glorificamos a Deus quando conduzimos outros a Cristo. Ele é glorificado quando os grilhões de Satanás são quebrados, homens e mulheres são libertos das trevas. A palavra do Senhor traz vida, a palavra do Senhor traz a vida eterna, mas nós temos que levar essa palavra. Olha só o que fala Efésios 1:12. Com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Nós, os primeiros que esperamos em Cristo, aqueles que acreditam no Senhor. Aqueles que confessaram o Senhor como seu único e suficiente Salvador. Nós esperamos a volta do Senhor ansiosamente, com alegria, mas enquanto o Senhor não vem, nós não sabemos quando Ele vem, mas quando Ele vier, nós estaremos esperando. E enquanto Ele não vem, nós estamos trabalhando para o seu louvor, para a sua honra e para a sua glória. Glorifique a Deus através da pureza sexual. Uma coisa hoje em dia, né, irmãos? Difícil. A gente ouve muitas coisas com relação a sexo fora do casamento, não é? Casais traindo os seus cônjuges. Então nós temos que parar e prestar atenção. Às vezes nós temos um amigo, uma amiga, um parente que está cometendo isso. Nós precisamos, com muita consciência, pedir o momento certo para o Senhor e exortar essa pessoa, não é? Então, olha só, Deus é desonrado porque quando o cristão comete pecados sexuais, Deus é desonrado porque nosso corpo pertence ao Senhor. Somos um com Cristo e somos santuário do Espírito Santo. Aqui, quando nós falamos da pureza espiritual, nós não estamos falando só do ato sexual em si, né, irmãos? Nós estamos falando muitas vezes dos nossos pensamentos sexuais impuros. Nós precisamos ter muito cuidado, né? As redes sociais aí, infelizmente, elas facilitam com que muitas vezes até pessoas casadas estejam traindo virtualmente, não é, seus cônjuges, crianças, adolescentes estejam vendo atos sexuais na internet. Então nós precisamos ter bastante cuidado. Nós precisamos conversar com os nossos filhos, né, principalmente aqueles que têm
filhos menores, adolescentes, com a questão da pureza sexual, que enquanto não houver pureza sexual, isso não vai estar glorificando ao Senhor. Olha só o que diz 1 Coríntios 6,18. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Então olha só quanto o Senhor abomina a prostituição, não é? Aqui o texto está falando nele. A última forma de glorificarmos a Deus é dar-lhe glória por nossa unidade. Se fosse necessário destacar uma tragédia que tem maculado o testemunho da igreja perante o mundo, esta seria a divisão, o conflito, a discórdia, a dissensão, a desunião que há entre nós. Então, o que isso significa? Quantas igrejas têm se dividido? Quantas igrejas aí têm quebrado? Quantas igrejas passam por situações em que há discórdia entre o povo, em que há discussões, não é? Sendo que nós sabemos que toda a base para o nosso entendimento, que toda a base para que haja uma igreja saudável, nós não estamos falando aqui de nós, igreja, como templo do Espírito Santo. Nós estamos falando aqui de igreja como corpo de Cristo, não é? Deve ser saudável, porque é a palavra do Senhor que nos traz as diretrizes de como o corpo de Cristo deve ser saudável, não é? Então, se há uma desunião, se há uma briga, se há uma divisão, o que acontece com o corpo, né? Se algum membro do corpo está doente, o corpo todo vai sentir, não é? Então, nós devemos tratar isso com sabedoria, pedir sabedorias dos céus, para tratar as questões com relação à unidade de dentro da igreja. Olha só o que 1 Coríntios 1,10 está nos falando. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que falais todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Então, olha só, nós devemos estar unidos no mesmo pensamento, no mesmo parecer. E se porventura houver discórdia, nós temos que, através da palavra do Senhor, achar o entendimento para aquilo que nós precisamos e resolver, não é? Essa questão da discórdia dentro da igreja. Então, nós temos que ser sensatos, irmãos. Isso não pode abalar a nossa união. Nós temos que usar de sensatez, não é? Aí, olha só que coisa bacana. Qual será o resultado final dessa adoração genuína em nossas vidas? Então, quando nós pegamos todas essas diretrizes para glorificar o Senhor, qual vai ser o resultado final, né, em nossas vidas? Mas uma grande alegria. Quando vivemos para a glória de Deus, a alegria vem mesmo diante das lutas. Se não temos alegria, devemos nos prostrar diante de Deus, orar ao Senhor e confessar os nossos pecados. Olha só o que diz Romanos 14:17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Então, olha só, quando nós fizermos todas essas coisas, quando eu e você trabalharmos todas essas coisas na nossa vida, nós teremos a plenitude de alegria, de saber que estamos trazendo sempre glória para o nosso Senhor. Então, isso é motivo para mim e para você nos regozijarmos todos os dias, não é? Teremos a eternidade dos céus para adorá-lo. Nós sabemos que o Senhor vai voltar e que Ele vai nos levar. E que toda tristeza, toda decepção, que toda, muitas vezes, situação que nos coloca em momentos difíceis, toda lágrima, todo choro vai se cessar, porque estaremos nos céus vivendo uma vida eterna de gozo e alegria com o Senhor. 1 Tessalonicenses 4,17 nos diz o seguinte: depois nós,
Os que ficamos vivos seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Todo aquele que confessa o Senhor como seu único e suficiente Salvador terá a vida eterna junto com o nosso Deus Pai. Olha que alegria! Sabermos que estaremos com o Senhor pela eternidade. Isso é motivo, né, irmãos, para eu e você passarmos tudo aquilo que tivermos que passar aqui, porque vamos saber que teremos a alegria eterna com o Senhor. Amém? Irmãos, eu espero que esse estudo tenha trazido luz para a sua mente, para a sua vida, não é? Que você, assim como eu e o Zé, tivemos bons momentos para refletirmos sobre algumas coisas na nossa vida cristã. Espero que você tenha um bom domingo, que Deus abençoe você e a sua família ricamente. Vamos à noite estar glorificando ao Senhor juntos, mesmo separados, não é? Eu peço que você se inscreva no nosso canal, que você curta os vídeos, compartilhe com seus amigos, com seus familiares, ative os sininhos de notificação, não é? Porque isso faz com que o nosso canal fique mais fortalecido e nós vamos poder juntos levar a palavra da salvação àqueles que necessitam. Amém? Deus abençoe, meus irmãos. Que Deus seja louvado em sua vida. Bom dia, meus irmãos. Graça e paz do nosso Senhor Jesus. Eu quero agradecer a você que tem participado conosco da nossa Escola Bíblica Dominical. Tenho certeza que já fora grandemente abençoado nesta manhã através do estudo da Palavra de Deus, tá? Bem, antes de fazermos uma breve reflexão, eu gostaria de compartilhar com os irmãos algumas informações baseado no decreto do nosso prefeito, Jonas Donizete, em relação à abertura a partes do comércio e também dos templos religiosos, tá? Sendo assim, é sabido que a partir de amanhã, dia 8, né, o comércio ou parte do comércio estará se reabrindo em determinados horários e também os templos religiosos. Porém, esses devem se adequar a algumas regras estabelecidas pelo nosso governo. Entre elas, né, o respeito de distanciamento, 1,5 m entre as pessoas, também na entrada e na saída, né, o álcool gel sendo colocado nas mãos dos participantes, e todos os participantes devem estar com máscaras, tá? Lembrando também que fora proibido pelo prefeito o ajuntamento para estudo bíblico, ou seja, a escola bíblica dominical, né? Então parece que ficou uma coisa aí meio velado. E também a participação dos adultos acima de 60 anos de idade. Então, irmãos, essas regras, não é que nós concordamos com tudo isso, mas nós entendemos que devemos cumpri-las, não é? Devemos respeitá-las e buscar fazer aquilo que tem sido pedido pela lei, até mesmo para que nós possamos promover a paz e não a confusão, né, na vida de ninguém, no coração de ninguém. Então, sendo assim, a nossa igreja estará se adequando, né, no decorrer dessa semana. Não teremos o culto presencial ainda, né, no outro domingo. Eu estou planejando, então, realizar o mesmo com a presença de 20% no dia 21. Então eu quero encorajar você e desafiar você para o dia 21 de junho estar aqui conosco, então, uma celebração, adorando a Deus, glorificando o nome do Senhor. E nós estaremos passando outras informações, passando outras informações para os irmãos, para que todos possam ser esclarecidos. Lembrando que teremos o nosso culto, estamos tendo o nosso culto às quartas-feiras,
tá? Então você pode vir às quartas-feiras, venha orar conosco, venha buscar a presença de Deus, venha clamar a Deus junto conosco. Você pode vir também às terças-feiras pela manhã, às 9h30, no nosso encontro de fé. Venha buscar a Deus junto conosco, tem sido uma grande bênção, tá? A sua presença com certeza irá nos abençoar grandemente, tá? E estejamos nos preparando para que dia 21, então, tenhamos a nossa celebração à noite, às 19 horas, tá? Para isso, precisamos também de alguns voluntários. Se você quer nos ajudar, quer participar, ser um voluntário, me procure, irmão, dê o seu nome, nós estaremos nos organizando para realizarmos o culto de forma adequada, tá? Eu conto com você, tá ok? Espero que você participe conosco, tá ok? Muito bem, irmãos. Eu gostaria de fazer a leitura do Salmo 123. Para ti, que habita nos céus, levanta os meus olhos. Eis que como os olhos dos servos atentam para as mãos dos seus senhores, e os olhos da serva para as mãos da sua senhora, assim os nossos olhos atentam para o Senhor nosso Deus, até que tenha piedade de nós. Tem piedade de nós, ó Senhor, tem piedade de nós, pois estamos assaz, fartos de desprezo. A nossa alma está sobremodo farta da zombaria, daqueles que estão à sua vontade, e do desprezo dos soberbos. E Deus abençoe a palavra ao nosso coração. Esse Salmos é intitulado por Moody, Os Olhos da Esperança. E Moody coloca esse título pelo fato de que há pelo menos 4 repetições da palavra olhos nos Salmos. E o salmista faz uma analogia, né, entre os servos que olham para as mãos do Senhor, esperando dos seus senhores alguma recompensa, esperando dos seus senhores algum favor. Assim também os olhos do salmista estavam voltados para o Senhor nosso Deus. E é interessante porque o salmista se coloca como o representante do povo. Assim, os nossos olhos estão voltados para o Senhor. O Salmo 123 é considerado o Salmo da peregrinação, onde o povo caminhando então para o templo, para a adoração, cantava os louvores a Deus. E esses salmos, irmãos, retrata provavelmente o período pós-exílio, né? Onde Israel, ou os pobres de Israel estavam na terra desprezados, humilhados, sendo escarnecidos, zombados, né? pelos seus senhores. Provavelmente entre Neemias capítulo 2, capítulo 9, você pode olhar algo a respeito disso, aonde o povo clamava a Deus por misericórdia. E assim também, amados, os nossos olhos devem estar colocados no nosso Deus. Nós estamos vivendo um tempo de aflição, um tempo de angústia, né? Tempo em que muitos de nós também nos sentimos desprezados, sem voz, né? Nós sem voz ativa. Porém, os nossos olhos não devem estar colocados nos homens, irmãos. Não é o prefeito, não é o governador, não é o presidente. Coloque seus olhos em Deus. Ele é a nossa esperança. No livro de 2 Samuel, capítulo 22, verso 33, Davi diz: o Senhor é a minha fortaleza e a minha força. Ele perfeitamente desembaraçará os meus caminhos. Coloque seus olhos em Deus e espere que Ele desembarace todo o nosso caminho. Que Deus abençoe você nesta manhã. Você tenha um domingo repleto da graça e do amor de Jesus. Hoje à noite, nós iremos voltar a refletir acerca desse tema, Olhos da Esperança. Esteja conosco, né? Divulgue lá o link da igreja, para que outros possam também colocar os seus olhos no Senhor. Pai, abençoa o teu povo e que a bênção do Senhor esteja sobre a tua igreja hoje e sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe, meu querido.